E aí, gente que acompanha o canal Física e Matemática, essa é a 24ª videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje vamos fazer o fechamento dos assuntos que estamos vendo desde a aula 19, que são as potências e as raízes. Então, hoje vamos fazer vários exercícios, então não vou apresentar nada novo, exceto o exercício de número 4, que eu vou mostrar uma coisinha que eu não tinha mostrado, mas o básico até agora eu já mostrei em sua totalidade. Bom, o que a gente vai fazer agora é resolver exercício. Então, na primeira questão nós temos: calcule o valor de cada expressão abaixo. Então, nós temos a primeira expressão aqui, certo? Que é a letra A, que é esta belezura aqui. Bom, nós já aprendemos a como calcular isto aqui, porque nós temos potências e várias outras coisinhas. Então, podemos calcular tranquilamente usando as propriedades. Bom, a primeira propriedade que eu vou usar é que a potência de uma fração é o denominador elevado à potência e o denominador elevado também ao expoente 2 aqui. Como é par, fica positivo, então fica 1 sobre 3 ao quadrado. Vou deixar 3 ao quadrado porque vocês vão ver que isso facilita muito. E do mesmo jeito, 1 ao cubo, 1, e 3 ao cubo, 3 ao cubo. Sobre... Aqui eu tenho potência de uma potência. Então, repito a base e multiplico os expoentes. Então, fica 6. Então, aqui, produto. Então, repete, cima vezes cima. E aqui nos denominadores, a gente tem bases iguais. Então, vai ficar como? Repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. Então, fica 3 elevado a 5. Dividido, como a gente sabe, é par, fica positivo, 1 sobre 3 à sexta. Divisão de fração, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, fica 3 à sexta sobre 1, que dá 3 à sexta sobre 3 à quinta. Então, divisão, repete a base e subtrai os expoentes, já que a base é igual, né? Então, 6 menos 5, 1. Então, fica 3. Bom, então isso aí fica para mostrar um exemplo que usa várias propriedades ao mesmo tempo. Beleza? Vamos agora para o exemplo B. Agora nós temos o seguinte caso. Esse que está escrito na letra B. 5 ao quadrado menos 5 elevado a menos 2 sobre 5 ao quadrado mais 5 elevado a menos 2. Então, eu vou usar as várias interpretações que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui fica 5 ao quadrado menos o negativo inverte. Então, fica 1 sobre 5 ao quadrado. Quem não está lembrado disso, revise as aulas sobre as propriedades das potências. Bom, e aqui fica 5 ao quadrado mais 1 sobre 5 ao quadrado. Porque, como está negativo, inverte. Você pode estar pensando que isso aqui corta isso aqui, já que é a mesma coisa. Mas não é. Presta atenção que aqui tem um menos e aqui tem um mais. Isso já faz toda a diferença. Ok? Então, aqui eu vou somar, tirar o mínimo disso aqui, que é 5 ao quadrado, se você fizer. Então, 5 ao quadrado aqui é como se tivesse um 1. Então, fica 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que dá 5 à quarta, menos 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Ok? Sobre... Aqui do mesmo jeito, fica 5 à quarta mais 1 sobre 5 ao quadrado. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, que a gente sabe que pode fazer isso nas frações, né? Com 5 ao quadrado, eu elimino esse 5 ao quadrado daqui. E eu não alterei nada o valor. Então, vai ficar 5 à quarta menos 1 sobre 5 à quarta mais 1. Bom, agora nós precisamos saber quem são os valores de 5 à quarta. Se você fizer, vai dar 25 vezes 25, que dá 625. Então, 625 menos 1, 624, sobre 625 mais 1, 626. Então, a gente pode simplificar esta fração. Então, vou tirar o máximo divisor comum aqui, que é o maior número que divide esses dois termos, 624 e 626.
Se você não lembra a interpretação do máximo divisor comum, é bom rever a aula que falamos sobre o máximo divisor comum. Então, vamos lá. Ambos são pares, então divide por 2. Então, aqui fica 312. E aqui fica 313. Bom, infelizmente, eu acho que nem precisava tirar isso mesmo, que eu acho que não dá para simplificar mais, porque não divide por 5. Não divide por 2 de novo. Talvez divida por outros termos. Vou tentar aqui. Bom, eu tentei alguns números e nenhum foi rápido assim. Então, não tem sentido gastar muito tempo tentando encontrar uma simplificação. Então, a gente já sabe que a simplificação que encontramos foi 312 sobre 313. E essa é a nossa resposta, certo? Essa fraçãozinha aqui. Bom, então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós queremos simplificar alguns radicais, certo? O que são radicais? São as raízes que a gente aprendeu. Então vamos mostrar a letra A. Raiz de 12. Então devemos deixar na menor maneira irredutível, certo? De maneira irredutível. Então se você pensar, 12 é 4 vezes 3. Então fica raiz de 4 vezes 3. Ok? Só que veja, a multiplicação aqui ficaria raiz de 4 vezes raiz de 3, como a gente já combinou. A gente já discutiu isso. Raiz de 4 é 2, então fica 2 vezes raiz de 3, que dá 2 raiz de 3. Então veja, eu não preciso botar o ponto de multiplicação aqui, pois foi convencionado pelos matemáticos que quando isso acontece, tem um número e uma raiz juntas, já indica multiplicação. Vamos agora para a letra B. Raiz cúbica de 128. Bom, primeiro seria muito interessante saber quem é 128 na forma de potência. Então a gente já fez tanto que sabe que é 2 elevado a alguma coisa. Então se você fizer aí, você vai ver que é 2 elevado a sétima. Então isso aqui fica 2 à sétima raiz ao cubo. Mas você pode pensar que 2 à sétima é 2 à sexta vezes 2. Isso não muda nada, porque se você usar a propriedade, fica 2, repete a base e soma os expoentes. 6 mais 1, 7. Então, realmente, não mudou nada do valor da nossa fração. Então, fica raiz cúbica de 2 à sexta vezes raiz cúbica de 2. Se você parar um pouco para pensar, a gente tem como transformar isso numa maneira que tem a raiz cúbica, porque para sair da raiz cúbica tem que estar um número ao cubo. Então fica 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então fica, porque veja que dá 2 vezes 3, 6. Então fica raiz cúbica de 2 ao quadrado elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Então vai ficar esse cubo, corta com a raiz, corta com esse cubo, fica 2 ao quadrado, que é 4, raiz cúbica de 2. Vamos para o exemplo C. No exemplo C, nós queremos simplificar raiz de 18. Nós queremos simplificar esse radical. Então, se você parar um pouco para pensar, 18 é 2 vezes 9. Então, usando isso que a gente acabou de estudar, quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, fica a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então, raiz de 9, 3, raiz de 2. Então, veja que não é coisa de outro mundo. Agora vamos para o exemplo, para a letra D desta questão. Letra D. Na letra D, queremos facilitar, queremos determinar, simplificar raiz de 128. A gente já estudou e viu que 128 é 2 à sétima, né? Então, aqui ficaria raiz de 2 à sétima. Que a gente pode pensar, fazendo a mesma estratégia usada nesta questão, pode pensar nisso como raiz de 2 à sexta vezes 2. Por que eu faço isso? Porque você vai perceber que fica bem mais simples. Porque tem como simplificar esse 2 à sexta com 2 que tem aqui, desta raiz quadrada. Então vai ficar, quem é 2 à sexta? Pensando um pouco, é 2 ao cubo
elevado ao quadrado. E eu tenho que deixar o quadrado para sair da raiz quadrada, né? Não tem sentido deixar outro número. Então fica raiz de 2 ao cubo ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Vezes raiz quadrada de 2. Então isso fica 2 ao cubo, que é 8, raiz de 2. Vamos agora para a letra E. Raiz cúbica de 72. Se você tiver em dia com a tabuada, você sabe que 8 vezes 9 é 72. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica de 8 vezes 9. Beleza? Então, fica a raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 9. Você já fez questões suficientes para saber que a raiz cúbica de 8 é 2. E fica a raiz cúbica de 9, que não é um número exato. Então, perceba que, na verdade, não há dificuldade nenhuma nessas questões. São todas questões bastante simples. Agora, nós vamos fazer a última letra dessa questão, que é a letra F, que pergunta quem é a raiz quarta, ou para simplificar esse radical, de 512. Então, veja que eu estou dando um novo nome às raízes, né, de radicais. Então, não que eles sejam, praticam esportes radicais, mas essa é besteira minha. Vamos lá. 512, a gente já sabe, eu já fiz muitos exemplos, que é alguma base 10, certo? De 2. É 2 elevado a alguma coisa. Se você fizer, você sabe que 512 é 2 elevado a nona da 512. Ok? Então, isso fica raiz quarta de 2 à nona. Que como aqui tem um 4, seria muito interessante deixar 8, que é múltiplo de 4, né? Como é que a gente vem fazendo aqui? Então fica raiz quarta de 2 à oitava vezes 2, que fica 2 à nona, usando a propriedade do produto de mesma base. Então fica, e 8, se você parar um pouco para pensar, é 2 ao quadrado elevado à quarta, pela potência de uma potência. Raiz quarta vezes raiz quarta de 2. Esse quarto, pela definição, corta com esse, pois todo número à quarta dentro da raiz quarta sai. Então, fica 2 ao quadrado, que é 4, raiz quarta de 2. Então, terminamos a questão 2. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, vamos efetuar as operações abaixo. Então, vamos lá. Letra A. Quem é a raiz de 2 ao quadrado? Então, veja. A gente já sabe que raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio da aula passada. Eu posso transformar qualquer radical em uma potência cujo o expoente seja um número racional, ou seja, uma fração, elevada ao quadrado. Então, aqui, quando fica isto, é uma potência de uma potência. Potência de uma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, fica 2 sobre 2, que dá 1. Então, fica 2. Então, esse é o valor dessa expressão. A letra B. Queremos determinar o valor de raiz de 3 meios elevado à quarta. Sabemos que 3 meios, a raiz disso é 3 meios elevado a 1 meio, já que é raiz quadrada, não é isso? Só que esta raiz está elevada à quarta. Então, aqui temos uma potência de uma potência, então multiplicamos, fica 3 meios, e 1 meio vezes 4, fica 4 sobre 2, que dá 2. Então, aqui fica ao quadrado. E sabemos também da propriedade que o quadrado de uma potência é o primeiro ao quadrado sobre o segundo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, dá 9 sobre 4. Então, esse é o valor. Vamos para a letra C agora. Na letra C é uma questão bem parecida. Eu quero a raiz cúbica sobre 2, não, raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado a 4. Então, já sabemos que isso aqui é 3, como é raiz quadrada, 1 meio sobre 2 elevado a 4. Então, a gente sabe que fica o numerador a quarto e o denominador a quarto. Então, fica 3, 1 meio elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Então,
Potência de uma potência multiplica os expoentes, se repete a base, então fica 3 ao quadrado sobre 2 à quarta. 3 ao quadrado, 9, e 2 à quarta, 16. Bom. Então veja que não tem nenhum mistério nessas contas, não é isso? Vamos agora para a letra D. Na letra D, queremos saber quem é a raiz de 128. Não, desculpa aqui, gente. A letra D é raiz quadrada de 3 meios dividido por raiz de 1 meio. Então perceba que a gente está nada mais, nada menos do que aplicando todas as propriedades que nós aprendemos em todas essas videoaulas, certo? Então vamos lá. Aqui vai ficar 3 meios elevado a 1 sobre 2, pois é raiz quadrada, dividido por 1 meio elevado a 1 meio, porque é raiz quadrada também. Eu posso pensar em 3 meios como 3 vezes 2 elevado a menos 1, porque ficaria 1 meio, não é isso? 2 elevado a menos 1, 1 meio, aí ficaria vezes 3, que daria 3 meios. Então veja que não tem diferença nenhuma transformar assim. Elevado a 1 meio dividido por. Quando eu invertesse, ia ficar 2 elevado a menos 1 meio. Então para ficar a mesma coisa, eu preciso botar esse menos, porque aí fica o inverso. Então isso aqui é 3 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a menos 1 meio, potência de uma potência, lembrem disso, sobre 2 elevado a menos 1 meio. Ok? Bom, até aí, nós podemos cortar isso aqui, pois é o mesmo número. Fica 3 elevado a 1 meio, que dá raiz de 3. Agora podemos fazer a letra E deste exemplo, que é a letra que mostra o quão poderoso é essa notação de transformar frações em... que transformar radicais, raízes, né, em expoentes fracionários. Então, raiz cúbica da raiz quadrada de 64, e eu quero saber quem é isso. Bom, 64 também deve ser alguma coisa na base 2, que a gente já fez bastante isso, né? Então, se você fizer, dá 2 à sexta. Então, 64 é 2 à sexta. Então, fica 2 à sexta. Raiz quadrada, que é esse primeiro que aparece aqui, é 1 meio. E raiz cúbica é 1 terço. Então, potência de uma potência fica aqui 2, quando multiplica 3 meios. Aí fica 6 sobre 2. E 6 dividido por 2, 3. Então, fica 2 terços elevado a 1 terço. E quando eu faço potência de uma potência de novo, fica 2 elevado a 3 sobre 3, que dá 1, que fica 2. Então, isso aqui equivale a 2. E agora, um último exemplo deste exercício é o seguinte. Vamos ter que... É bem semelhante à letra E. Então, nós temos que calcular a raiz quadrada da raiz cúbica de 16. A gente sabe que 16 é 2 à quarta. Se você fizer aí, você vai ver que é 2 à quarta. Raiz cúbica é 1 terço. E raiz quadrada, 1 meio. Então, agora eu tenho tudo o que precisava. Então, vai ficar 2 à quarta. Eu posso multiplicar esses dois aqui, porque não tem uma ordem certa para fazer a propriedade de potência de uma potência. Então, eu posso multiplicar esses dois. Então, fica 1 sexto. Então, quando eu fizer potência de uma potência aqui, vai ficar 2, 4 sextos, que simplificando fica 2 terços, que dá a raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? Então, fica a raiz cúbica de 4. Bom. Então, já terminamos a questão 3. Vamos agora para a questão 4, que é algo realmente que eu não mostrei antes nas outras videoaulas, por esquecimento, mas quando eu estava preparando as videoaulas, eu lembrei e eu disse, não, vou colocar isso aqui, pois isso é muito importante. Então, vamos para a questão 4. Bom, vamos aprender um processo agora chamado racionalização. Então, está dizendo na quarta questão, racionalize o denominador de cada fração. Então, vamos para a letra A. Quem seria racionalizando 5 sobre raiz de 5? Bom, matematicamente, eu vou discutir assim bem simples.
Não vou fazer nenhuma discussão profunda sobre isso. Veja bem, eu não posso ter uma raiz no denominador. Por que isso não é possível? Porque se eu penso da seguinte maneira. Se eu pensar numa raiz como quociente entre dois números, como a raiz de 5, por exemplo, não é um número racional, não é um número inteiro, não é um número decimal, é um número decimal assim com infinitas casas decimais que não se repetem, não tem como dividir 5 por raiz de 5, porque eu teria que ter uma divisão com infinitas casas decimais. Então, por sentido, por lógica, a gente tem que tirar o raiz de 5 daqui de baixo, certo? Isso pode parecer meio difícil de entender, mas na prática é o seguinte, nos denominadores, nunca deixe uma raiz. Na prática é isso, que é racionalizar. Como é a primeira vez que você está vendo, talvez isso não tenha muito sentido, mas no futuro talvez você ganhe a maturidade e entenda, mas eu posso dizer, não deixe a raiz embaixo, não deixe a raiz no denominador, beleza? Então, para tirar a raiz do denominador, se você pensar, eu posso multiplicar por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. E por que eu posso fazer isso? Porque eu não vou estar alterando nada. Então, vai ficar 5 raiz de 5. E se você parar um pouco para pensar, raiz de 5 vezes raiz de 5 é o quê? Vou fazer aqui, separadamente. Fica 5 elevado a 1 meio vezes 5 elevado a 1 meio. Quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Então, fica 1 meio mais 1 meio, que dá 2 meios, que é 1. Então, fica 5 a 1. Então, fica 5. Então, isso aqui é 5. E 5 corta com 5, pois multiplicar e dividir pelo mesmo número não altera o valor da conta. Então, fica raiz de 5. Então, viu como é fácil a racionalização? Não tem nenhum grande mistério. Aí você pode pensar, outra interpretação que pode ter aqui é porque eu não trabalhei muito as propriedades da radiciação. Por quê? Porque todas as contas de radiciação você pode fazer transformando elas em potências. Mas você pode pensar da seguinte maneira. Uma raiz vezes outra é o que está dentro vezes o que está dentro da outra raiz. Então fica 5 vezes 5. Que fica raiz de 5 ao quadrado e sai. Então veja que não altera nada o valor se eu fizer assim, tá bom? Mas eu acho bem interessante transformar isso numa potência de base com expoente racional, ou seja, um expoente e uma fração. Acho bem mais interessante. Letra B. 21 sobre raiz de 3. Então veja, isso é a mesma coisa que 21 sobre 3 elevado a 1 meio. Posso multiplicar em cima e embaixo por 3 elevado a 1 meio, porque aí, quando somam os expoentes, fica 1 meio, porque é a multiplicação, posso somar os expoentes, mais 1 meio, que dá 1. Então fica 3, então fica 21, isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Porque 3 elevado a 1 é 3, né? E 21 dividido por 3, 7. Então fica 7 raiz de 3. Agora vamos para a letra C. Na letra C é 12 sobre raiz de 15. Então, veja, do mesmo jeito, vai ficar 12 vezes 15 elevado a 1 meio, que é raiz de 15, né? Sobre 15 elevado a 1 meio, que é raiz de 15, vezes 15 elevado a 1 meio. O que é que eu estou fazendo? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo termo. Isso não altera o valor da conta. Lembrando disso. Então fica 12 raiz de 15. 15 elevado a 1 meio vezes 15 elevado a 1 meio é 15. Você pode fazer várias vezes aí, mas acho que já deu para se convencer pelos exemplos anteriores. Porque fica 1 meio mais 1 meio nos expoentes, né? Que dá 2 meios, que é 1. Então é 15. Então, se é 15, eu não posso dividir 12 por 15, né? Dá um número exato. Mas eu posso simplificar por 3 e vai ficar 4 raiz de 15 sobre, e 15 dividido por 3, 5. Então veja que racionalizar é uma coisa bem simples. Letra D. Menos 5 sobre raiz cúbica de 2. Bom, obviamente, aqui, se você parar um pouco para pensar, multiplicar por raiz cúbica de 2 não ajuda. Oxi, como assim não ajuda?
Vou fazer aqui para você entender isso. Vamos lá, se eu multiplicasse por 1 sobre 2, ficaria 2 elevado a 1 sobre 3 vezes 2 elevado a 1 sobre 3, que era o que eu estou multiplicando. Estou multiplicando por 1 sobre 3. Aí 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 fica 2 sobre 3, o que não dá uma raiz. Que não dá uma raiz exata, né? Um cubo perfeito seria o nome. Então, não posso ser por 1 aqui. Então, tem que ser por quem? Por 2. Se eu fizer 2 aqui e 2 terços aqui, então veja que eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo termo, logo isso não altera nada. Então vai ficar menos 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, sobre, quando eu somar vai ficar 2, 1 terço mais 2 terços, fica 3 terços, que dá 1, então sobre 2. Então realmente é assim que eu elimino esse expoente. Vamos agora para a letra E. 1 sobre raiz de 8. Se você pensar, raiz de 8, como a gente já viu, é a raiz de 4 vezes 2, que fica a raiz de 4 vezes a raiz de 2, que fica 2 raiz de 2. Fica 1 sobre 2 raiz de 2. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, como a gente já viu, fica raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, que é 2 elevado a 1 meio, vezes raiz de 2, que é 2 elevado a 1 meio. E a gente já sabe que isso aqui vai dar 2, certo? Então, fica raiz de 2 sobre 2 vezes 2, que dá raiz de 2 sobre 4. Então, essa é a letra E. Vamos agora para a letra F. Subir aqui, que você deve estar olhando assim já para baixo. Letra F. 3 sobre raiz quarta de 2. Então, do mesmo jeito, aqui, para eu terminar, se você parar um pouco para pensar, se isso aqui é 2 elevado a 1 quarto, você teria que multiplicar por 3 quartos, porque aí somaria e ficaria 4 sobre 4. Então, se eu multiplico por 2 elevado a 3 quartos embaixo, tenho que multiplicar em cima também. Então, fica 3 quartos. Então, vai ficar 3. Aqui fica raiz quarta de 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Raiz de 2 ao cubo, né? Sobre isso aqui, quando eu multiplico, dá 2. E por último exemplo dessa questão, nós temos a letra G, que é 2 sobre raiz cúbica de 3. Então, racionalizar isso também é muito fácil. Veja, aqui é 3 elevado a 1 terço. A gente já estudou isso. Então, sabe transformar isso tranquilamente numa potência com base racional, ou seja, uma fração. Então, aqui vai ficar o quê? 3 elevado a 2 terços. Porque só sendo 2 terços é que ficaria 3 sobre 3, daria 1 e morreria a raiz, o radical. Então, se eu multipliquei embaixo por 3 elevado a 2 terços, tenho que multiplicar em cima por 3 elevado a 2 terços. Então, fica 2 raiz cúbica, porque o de baixo é que fica o tipo de raiz que é de 3 ao quadrado, que é 9, sobre 3. E é isso, gente. Agora vamos para a última questão na nossa aula. Então, a gente só está testando os conhecimentos que a gente já adquiriu nas aulas anteriores. Essa é a questão número 5 que a gente vai ver agora. Beleza? Agora vamos resolver a questão 5, certo? Resolva as expressões abaixo. Então, eu tenho essa pequena expressão. Então, eu vou usar as propriedades que a gente estudou. Então, vamos resolver colchete por colchete aqui, certo? Então, aqui vai ficar, como é elevado a menos 1, vai ficar 1 meio, mais 9. Isso aqui nada mais é, se você somar, o mínimo é 2. Fica 1 mais 18, que dá 19 sobre 2. Então, essa primeira é bem fácil. A segunda também não tem muita dificuldade. Então, veja. Isso aqui, 81, é quem? É 3 à quarta, certo? Então, vai ficar 3 à quarta elevado a menos 1 meio, que fica, multiplicando, 3 elevado a menos 4 meios, que fica 3 elevado a menos 2.
E aqui, se você parar um pouco para pensar, como está esse negativo inverte, fica 4 elevado a 1 meio. Aí o sinal do negativo desaparece. E isso é a raiz de 4, que é 2. Então já simplifiquei bastante. Isso aqui ficou 19 sobre 2 elevado a 1 menos 1, mais 3 elevado a menos 2, mais 2, só que isso tudo é elevado a menos 2. Quando eu elevo isso, fica o contrário. Então fica aqui 2 sobre 19, já que está negativo, tem que inverter, né? Mais, quando eu faço isso aqui, fica 1 sobre 3 ao quadrado, que é 9, mais 2. A gente já fez essa... Não, fez não ainda. Mas é impressionante que vai dar o mesmo resultado que essa aqui, certo? Se você parar um pouco para pensar. Só que elevado a menos 2. Então isso aqui fica o quê? Não vai dar o mesmo resultado não, porque o denominador é 9. Foi uma confusão. Então aqui tem o 9, 1, mais 9 vezes 2, 18. Então fica 19 sobre 9. Então isso aqui eu estou resolvendo o que está dentro desse colchetes. Só como está elevado a menos 2, inverte. Então na verdade eu tenho 2 sobre 19, mais, só que o contrário, né? 9 sobre 19 elevado ao quadrado, que fica 2 sobre 19, mais 81, porque 9 vezes 9 é 81, sobre 19 ao quadrado. Certo? Então, se você tirar o mínimo de 19 e 19 ao quadrado, dá o próprio 19 ao quadrado. Então, fica 2 vezes 19, mais 81. Se você fizer 2 vezes 19, dá 38, certo? Então, 38 mais 81 sobre 19 ao quadrado. 38 mais 81 dá 39, 119 sobre 19 ao quadrado. Beleza? E agora só falta determinar quem é 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81, sobe 8. 9 mais 8, 17. 1 vezes 9, 9. Deixa eu subir aqui. E 1 vezes 1, 1. E agora quando eu somo, 1, aqui dá 6, sobe 1, 3. 361. Beleza? Então isso aqui fica, concluindo, 119 sobre 361. Então veja que não tem nenhuma grande dificuldade. A gente só está utilizando o que aprendemos nas aulas anteriores. Revisando aqui. A gente utilizou a ideia de fração com expoente, a potência com expoente negativo. A gente está usando potência de frações. A gente está usando potência de potência aqui. A gente só está utilizando as propriedades que estudamos. Beleza? Agora vamos para o exemplo B. O exemplo B é bastante interessante. É o seguinte. 5 vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes muitos 5, por isso que eu boto esses 3 pontos. Quem está acompanhando a aula sabe. Elevado a 10 sobre 25 elevado a 25. Bom, como isso aqui tudo é 5, que vai de 1 até 10, a gente sabe que repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Quando você somar tudo isto, você vai ver que dá 55, certo? Então, fica 5 elevado a 55 sobre, quem é 25? Pensando um pouco, é 5 ao quadrado. Só que está elevado a 25. Ok? Então, usando a potência da potência, fica 5 elevado a 55 sobre 5 elevado a 50, que multiplica os expoentes. E aqui, usando a divisão de potência de mesma base, repete a potência e subtrai os expoentes. 55 menos 50. Então, fica 5 elevado a 5. Fazer 5 elevado a 5 é fácil. É só 5 vezes 5, 5 vezes. Quando você fizer, pode botar pausa aí e tentar fazer. Dá 3.125. Então, esse é o resultado que a gente estava esperando.
Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos 2 vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32, vezes 64, sobre 128 ao quadrado. Então perceba que todos esses números são de base 2. São potências de base 2. 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 16 é 2 à quarta, 32 é 2 à quinta e 64 é 2 à sexta. Então aqui... e 128 a gente já fez tanto, gente. Então, vocês já devem ter decorado isso, né? 128 é 2 à sétima. Só que está elevado ao quadrado. Então, fica 2 elevado a 14. Então, aqui a gente fica com 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo, vezes 2 à quarta, vezes 2 à quinta, vezes 2 à sexta. Como é tudo 2, somos expoentes. Então, eu vou somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Então, aqui vai dar 3, 6, 10, com 11, 21. Então, fica 5. Fica 5 não, fica 2 elevado a 21. Certo? Beleza? Sobre 2 elevado a 14. Aí, repete a base e subtrai os expoentes. 21 menos 14 dá 7. Então, e 2 à sétima, a gente já viu aqui que é 128. Então, isso aqui equivale a 128. Ok? Bom, agora vamos para o próximo exemplo. O exemplo que é bastante semelhante a este exemplo, que é 3 vezes 9 ao quadrado, não, vezes 9 vezes 27 vezes 81 sobre 243 ao quadrado. Então, veja, se você parar para pensar, isso aqui é base 2, é 3, 3 ao quadrado, isso aqui é 3 ao cubo, isso aqui é 3 à quarta. E 243, se você fizer a continha certinho aí, você vai descobrir que é 3 elevado à quinta. Então, se é 3 à quinta, então a gente já pode aqui, como é 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 3 à quarta, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, mais 3, mais 4. Então, fica 6, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Sobre 3 à quinta, isso aqui é elevado ao quadrado, dá 3 à décima. 3 à décima sobre 3 à décima, 1. Não é isso? Porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Bom, e agora vamos para o último exemplo da nossa aula, que é o exemplo ABC. Olha, vocês devem ter percebido que aqui eu pulei do B para o D, né? Então aqui é C, aqui é D. Eu acho que eu pulei de novo aqui, ó. Vamos lá, de novo. A, B, C, D, e agora vem o E. É muito costume. Eu acho que eu já deve ter feito isso em alguma videoaula e não deve ter percebido. Então vamos lá. Eu quero 5 vezes 3 ao cubo, a quarta, sobre 125 ao quadrado vezes 9 ao cubo, elevado a menos 2, vezes 5 vezes 3 ao quadrado, elevado a menos 1. Então, agora, nós vamos fazer algumas continhas, certo? Bom, primeiro, eu posso pensar, quem é 125? É 5 ao cubo, se você fizer. Só que está elevado ao quadrado, então fica 5 à sexta. E quem é 9 ao cubo? 9 é 3 ao quadrado, só que está elevado ao cubo. Então, fica 3 à sexta. Então, já fica bem legal, né? Aqui, porque fica 5 vezes 3 à quarta, sobre 5 à sexta, vezes 3 à sexta também, certo? Isso é elevado a menos 2, vezes, se você fizer aqui, essa potência de uma potência vai ficar 5 vezes 3 elevado a menos 2, porque multiplica os expoentes.
Usando aquela ideia que a gente já aprendeu, isso aqui é 5 vezes 3 elevado à sexta, porque é o primeiro elevado à sexta e o segundo elevado à sexta. Então, quando eu divido isso, repete a base e subtrai os expoentes. 5 vezes 3 é a base, e 4 menos 6, percebe? Dá menos 2. Então, fica isso elevado a menos 2, só que elevado a menos 2 também, vezes 5 vezes 3 elevado a menos 2. Potência de uma potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo, vezes 5 vezes 3 elevado a menos 2. Aqui eu vou somar, então repete 5 vezes 3 e somo. Aí você vai dar 6? Não, porque está somando 4 com menos 2. Então você sabe que isso vai dar 2. Se tiver dúvida na regra de sinal, veja a soma de números inteiros. Isso aqui fica 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que dá 25 vezes 9. Enquanto você faz, dá 225. Bom, gente, eu acho que todos esses exemplos deu para revisar bem todas as propriedades. A gente usou todas as propriedades aqui das potências, certo? E também dos radicais, que são as raízes. Então, terminamos basicamente os fundamentos da matemática elementar, certo? Terminamos os fundamentos das operações básicas. A partir das próximas aulas, nós vamos falar de temas que são especiais, certo? Que não são novas operações básicas, mas que são temas extremamente importantes para quem quer trabalhar com números, como arredondamento e esse tipo de notação científica, que eu sei que tem muita gente que tem dúvidas, e várias outras coisas que vocês vão acompanhando. Então, se você gostou desse vídeo, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que têm dificuldades em matemática, assim como você, porque isso é muito importante, certo? Isso aqui tem que ser divulgado, porque são muitos exercícios. Eu acho que essa é a grande diferença do físico com matemática. A gente apresenta muita questão mesmo. Então, se você acha que está preparado, vai lá no site do Físico Matemática, que está aí na descrição do vídeo, e lá você vai encontrar listas de exercício. Tenta resolver essas listas, certo? Bom, se você, mais uma vez, se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, comente aí se você viu alguma coisa que você acha que faltou eu falar, porque aí a gente faz mais um extra, certo? Então, até a próxima e tchau, tchau.